Bom dia, amigos da Sala 57. Que bom conversar com você nesta manhã de quinta-feira, após um dia de jejum especial. Ontem, juntos, nós conversamos sobre um tema tão relevante, um tema essencial na nossa jornada, na nossa carreira espiritual, que é exatamente como nós nos relacionamos com o Espírito Santo, tendo como premissa básica o modelo do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quero refletir com você no capítulo 26 do livro de 2 Crônicas. Capítulo muito interessante e vai nos ajudar a visualizar algo extraordinário a respeito de como você e eu devemos agir diante de situações delicadas. O rei, nesse momento, é Uzias. E Uzias, ele fez o que era reto perante os olhos do Senhor. Ele fez coisas tão boas a ponto de o Senhor engrandecê-lo de forma sobremaneira no reinado dele e também nas nações vizinhas. Uzias, ele foi um rei que conseguiu estabelecer um grande exército, ele conseguiu reforçar as muralhas de Jerusalém, ele construiu torres, construiu máquinas de guerra, montou um numeroso exército de homens adestrados, colocou armadura nesses homens, construiu e conquistou cidades, a ponto de até mesmo alguns filisteus pagarem tributo para ele. Olha que coisa, né? Então ele foi um rei de uma notoriedade muito extensa mesmo, porque ele era obediente ao Senhor. E aquilo que foi para ele uma grande bênção, o inimigo transformou isso também na maior armadilha, porque o texto diz que Uzias, ele se encheu o coração de vaidade. Depois que ele conseguiu avançar tanto, o coração dele acabou sendo corrompido pela própria vaidade. Amigos, deixa eu falar uma coisa para você. O inimigo de nossa vida, que é exatamente Satanás, ele trabalha insistentemente para fazer com que você e eu venhamos tropeçar e cair. E dentro dessa estratégia dele, quando ele não consegue atacar você por um lado, ele vai usar bênçãos que Deus tem dado a você para fazer com que você tropece e caia. Ele é muito astuto e ele é muito sujo. E foi exatamente isso que ele fez contra o rei Uzias. Ele usou a própria bênção que Deus estava dando a ele para transformar isso em uma maldição para a vida dele. E aí o que aconteceu? O rei Uzias, ele se achou no direito de poder oferecer incenso dentro do templo ao Senhor. Essa era uma atribuição exclusiva dos sacerdotes, dos descendentes de Arão. Deus deixou isso muito claro a Moisés. Deus deixou isso muito claro a todos os líderes que vieram após Moisés. E essa era uma das coisas que o Senhor, ele não abria mão de que fosse desobedecido. Nós já temos visto ao longo desses capítulos que temos estudado, Deus manifestando o seu juízo de forma imediata diante de várias situações. Você lembra quando a arca estava sendo transportada, que aquele homem chamado Uzá, a arca estava balançando, parecia que ia cair, ele estende a mão e quando ele toca na arca ele morre. Você se recorda também quando a arca foi tomada, né, pelos filisteus, que Ofni e Finéias morrem, Eli morre também, o sumo sacerdote, e quando a arca estava lá no território filisteu, o Senhor derruba os deuses pagãos diante do propiciatório. Então, amigos, Deus ele executava nessa época juízos muito momentâneos, muito rápidos, quando o que estava em questão era algo de natureza espiritual relacionada a ele, a adoração. E Uzá, ele pega o incensário e entra no templo para poder oferecer ali sacrifícios e apresentar oração ao Senhor. Nesse momento, o sacerdote Azarias, ele entra no santuário, mais 80 homens valorosos. Diz em outras versões bíblicas, né, 80 homens firmes de caráter.
e inclusive foi por isso que eu coloquei o nome do título, né? Firmeza de caráter. Azarias entra no templo e, junto com esses 80 homens, chamam a atenção do rei. E olha, você pode pensar que isso foi uma coisa fácil, mas não foi não. Porque você se recorda que nós já olhamos aqui nesses dias que estamos passando no Antigo Testamento, né? Que quantos profetas já foram mortos por reis por falarem a verdade? Quantos homens de Deus já foram perseguidos por chamar a atenção dos reis? Então, Azarias ele se colocou juntamente com esses 80 homens numa posição extremamente delicada. Ele poderia morrer ali, o rei poderia matar a todos eles, né? Porque a gente já viu isso acontecer. Vocês lembram de Jeroboão que manda matar os sacerdotes que ficaram do lado de Israel para que o povo não fosse adorar ao Senhor? Então, olha o que acontece. Ele se coloca numa posição de chamar a atenção do rei, correndo risco de morte. E o rei, ele de fato fica chateado com os homens, fica indignado, só que nesse momento o Senhor ataca o rei de lepra. E assim o rei morre com lepra. A lepra não curou pelo restante da vida dele, né? Agora, eu fico pensando nesses homens, né? No sacerdote Azarias e nesses 80 homens valorosos. Que firmeza de caráter, né? Para eles, o que era certo e o que era errado. Não importava qual era a posição de quem estivesse desobedecendo, porque aqui em questão era o próprio rei, a autoridade máxima abaixo de Deus para o povo de Israel. Mas ainda assim, os sacerdotes e os homens chamam a atenção. Eles fazem o que é certo porque é certo. Você entende o que eu estou dizendo? Você e eu, no mundo moderno, somos colocados em situações onde nós precisamos fazer o que é certo porque é certo e não para agradar A, B ou C. Hoje, muitas pessoas pervertem o que é direito, pervertem o que é correto para poder agradar a uns e não desagradar outros. Hoje, as pessoas acham que o que é certo já é relativo, o que é certo já pode ser mudado. Não, não é bem assim, não é bem dessa forma. Amigos, deixa eu falar uma coisa para você. Se você e eu não tivermos firmeza de caráter, nunca o certo vai ser certo e nunca o errado vai ser errado, porque nós sempre vamos encontrar uma brecha para vacilar e para desvirtuar o que é certo. Existe num livro chamado Educação, de uma autora norte-americana, Ellen White, que aconselho vocês a lerem esse livro. Ela tem uma frase, um parágrafo que é muito interessante, né? Ela diz que a maior necessidade do mundo são de homens. Homens que não se compram e nem se vendem. Homens que sejam fiéis ao certo, como a bússola é ao polo. A maior necessidade hoje do nosso mundo é de homens e mulheres que tenham um caráter firme, o caráter de ser sincero, de chamar o pecado pelo nome, mas é claro, dentro daquilo que é correto e não para o seu benefício próprio. Eu gostaria de perguntar: você que me escuta é uma dessas pessoas? Você já tem um caráter firmado pela palavra de Deus, alicerçado na doutrina do eterno? Ou você é alguém que fica vacilando, é alguém que fica variando, é alguém que, não é bem assim, não, a gente tem que ser mais flexível, queridos amigos. A palavra de Deus, ela não muda. E quando está escrito assim diz o Senhor, é o que você e eu devemos obedecer. Custe o que custar, ainda que em risco seja colocado o nosso emprego, a nossa integridade em física e até mesmo a nossa própria vida. Veja o que Azarias fez. Ele e esses 80 homens valorosos, desafiaram a autoridade do rei para não desobedecerem ao Senhor. Mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Então, o meu desejo para hoje, é que você e eu venhamos fortalecer o nosso caráter na palavra de Deus. Assim diz o Senhor. Ponto final. Um grande abraço a você, uma ótima quinta-feira e amanhã estamos juntos na sala 57.